amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento e primeiramente queremos, meu Deus, agradecer pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos e vitórias sobre, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por todos os desafios, todas as oportunidades que o Senhor está nos dando, meu Deus, muito obrigado. Pai amado, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a Tua presença de nós, meu Deus. Nos perdoa, Pai amado. Meu Deus, estamos, meu Deus, na tarde dessa terça-feira. Meu Pai, quantos estão, meu Pai, em hospitais? Quantos estão, meu Deus, procurando, desesperados, meu Deus? Meu Pai, atrás de emprego, atrás, meu Deus, de alimentos. Quantos estão, meu Deus, precisando de uma porta aberta, de uma definição, de uma saída, de uma venda, de uma compra? Quantos estão, meu Pai, procurando a sua saída em homens no dia de hoje? Meu Deus, começamos, meu Pai, essa semana e muitos começaram, meu Pai, plantando a coisa certa. Muitos começaram, meu Pai, jogando as sementes corretas, mas muitos ainda estão esperando o ano acabar e entrar, meu Pai, 2021. Com a mesma mentalidade do mundo, meu Deus. A mentalidade que o ano precisa acabar, que esse ano já deu, que esse ano foi um ano, como eu já ouvi muitas vezes, ou ano amaldiçoado, ano difícil, ano que foi praguejado. Mas nós sabemos que o povo de Israel, quando o faraó assumiu, meu Deus, em Êxodo capítulo 1, mostra, meu Deus, que quanto mais o povo era pressionado, mais ele crescia, mais ele multiplicava, mais ele prosperava. Nós sabemos, meu Pai, que esse ano, meu Pai, foi o melhor ano da vida de muitas pessoas, inclusive o meu. Mas muitos, meu Deus, ainda está esperando, meu Deus, e depositando a sua fé em médicos, em juízes, em advogados, em gerentes de banco, em empregadores. Muitos estão esperando saídas aonde não existe. E pedimos, meu Pai, que no dia de hoje essa mudança de mente, essa mentalidade seja trocada. Tudo isso, meu Pai, seja, meu Deus, revertido. E que o Senhor nos insira uma metanoia, uma mudança de comportamento através do arrependimento. Meu Deus, o arrependimento traz mudanças. O remorso traz atrasos, meu Deus. E pedimos, meu Deus, que o Senhor faça o nosso tempo, meu Deus, ser contado da forma correta. Meu Deus, não queremos mais perder tempo, correr atrás do vento, meu Deus. Queremos ter um foco, um alvo. E que o Senhor nos dê força, meu Pai, para alcançar os nossos alvos. Alcançar, meu Deus, a cada porta aberta, a cada saída, a cada direção, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir. Direciona a nossa vida. Direciona a nossa mente, meu Deus. Faça mais. Meu Pai, levanta, Senhor, aquele que está por baixo e coloca por cima. Acelere processos. Dê definições. Eu oro, meu Pai, que todo praguejamento, que todo pensamento de derrota, que todo pensamento de fracasso, de acomodação, de preguiça, que todo espírito, meu Pai, que está travando o corpo, a alma, o espírito, a mente, que está abalando o emocional, que está colocando setas de distração, setas, meu Pai, totalmente para distrair, para bloquear as mentalidades, o entendimento da palavra, que todo demônio que se levantou, meu Pai, para destruir a vida dessa pessoa no dia de hoje, eu quebro, eu anulo, eu cancelo e destruo, meu Deus. E determino um levante. Determino sabedoria, inteligência, capacitação, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que o Senhor verdadeiramente, meu Deus, venha honrar o nosso povo. Honra o nosso povo, meu Pai, porque somos o Teu povo. Somos um povo que Te ama e queremos mais de Ti, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe essa reunião.
Eu peço que o Senhor conduza a cada um, meu Deus, desde desses que estão aqui, meu Pai, presencialmente, até aqueles que estão em outra cidade, em outro estado, em outro país, orando, concordando, apresentando nesse momento peças de roupa, documento, passaporte, carteiras de trabalho, diagnósticos médicos, processos judiciais, apresentando, meu Pai, documentos, fotos, situações que não se resolvem, e-mails, meu Deus, contratos, sentenças, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que no dia de hoje, meu Deus, será a terça-feira da definição, a terça-feira, meu Pai, do aceleramento de processos, e que esse dia, meu Pai, não termine sem o Senhor, meu Pai, dar vitória para o teu povo. Eu peço que o Senhor continue falando, nos conduzindo, que não seja eu falando, orando, meu Deus, meu Pai, passando, meu Deus, e traduzindo, interpretando a Tua palavra, mas sim, meu Pai, seja o Espírito Santo, meu Pai, me conduzindo em cada pensamento, em cada palavra, em cada oração, meu Deus. Eu peço a Tua condução, eu peço a Tua direção, meu Pai, pois eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem, e eu confio em Ti, meu Deus. Eu sei que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E os escolhidos, meu Pai, são aqueles que está disponível, com o coração aberto, entregue, arrependido, meu Pai, humilhado, humilde de coração. É esses que o Senhor exalta. A Tua palavra diz, meu Deus, que o espírito altivo antecede a queda, e o orgulhoso, meu Pai, o espírito orgulhoso antecede a desgraça. Mas sim, meu Pai, os humildes de coração, os humildes, meu Pai, o Senhor exalta. E eu quero que o Senhor exalta o Teu povo. Exalta o Teu povo, meu Deus. E que esse dia, meu Deus, seja um dia marcado, meu Deus. Que essa pessoa vai lembrar, meu Pai, que a partir, meu Pai, daquele dia 24, o Senhor começou uma grande obra na vida dela. E que essa obra, meu Pai, o Senhor não vai parar. Eu tenho certeza disso. Eu abençoo, eu agradeço e peço que o Senhor, meu Pai, conduza e direcione essa reunião em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Vamos começar pelo versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcias para que não se torne ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhem-se os nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quando iniciamos aqui e lemos o primeiro versículo que inicia o livro de Êxodo, nós vemos a opressão do Egito. É impossível que um povo que ficou por lá 430 anos, com a opressão que os egípcios colocavam sobre os israelitas, era impossível. Nós vemos que quando tem um povo diferenciado, as coisas são diferentes. Se a gente pegar um paralelo com os países que são oprimidos, como a África, hoje também está sendo a Venezuela,
Quanto mais são oprimidos, cada vez mais a população empobrece, a população está morrendo. Mas aqui era um povo que tinha promessa. E nós somos um povo que tem promessa. Nós somos descendentes de Abraão. Esse livro de Êxodo, ele é continuação do livro de Gênesis, mostrando que as promessas que foi feita na vida de Abraão era para a nossa vida. O sucesso não acontece do nada. A prosperidade também não acontece do nada. Tudo é um processo e tudo é uma construção. Muitas pessoas erram quando desprezam os pequenos começos. A Bíblia diz que o teu começo pode parecer modesto, mas o teu final é diferente. Nós não podemos fazer corpo mole, temos que buscar essa resiliência. A bispa já fez ainda um culto inteiro sobre ser antifrágil. Nós temos que buscar essa resiliência, porque quanto mais somos oprimidos, mais temos que crescer. Quando iniciou essa pandemia, nós vamos colocar assim 90% até mais. Vamos colocar até quase 95% das igrejas fecharam as suas portas. Abandonaram as suas ovelhas. Por quê? Porque a regra que foi colocada, foi estipulada, não foi interpretada. Porque a aglomeração não quer dizer que você não pode deixar de falar a palavra. Porque para muitos é 880. Iniciou, você não pode mais aglomeração, não pode ter mais culto ao vivo, não pode mais teatro, não pode mais cinema, não pode mais show, não pode mais nada. Muito menos, não pode também mais igreja. Quando recebemos esse decreto, nós somos um povo que respeitamos a autoridade, porque toda autoridade, a Bíblia diz, toda autoridade foi estipulada por Deus. Mas ao invés que nós realizarmos 4 cultos por dia, nós aumentamos para 8 cultos. Quanto mais situações aconteciam, mais nós crescíamos. Quanto mais o povo passava fome, mais nós alimentávamos pessoas. Vamos terminar o ano com números de por volta de mais de 170 mil pessoas alimentadas no Ministério Mudança de Vida. Porque nós sabemos qual é a nossa obrigação e nós vivemos por propósito. Quanto mais esse povo era oprimido, mais ele tinha essa palavra que sustentava eles. Esse povo entendia que não podemos nos curvar à situação. Hoje é o melhor dia da sua vida, sim. Hoje é o melhor dia para você vencer também. Hoje é a melhor oportunidade da sua vida, sim. Sabe por quê? Porque você só tem o hoje. Você não tem ontem, eu não posso fazer nada com o que passou, e eu não posso saber e nem prever o que vai acontecer. Porque eu consigo saber o meu futuro quando eu sei o que eu estou plantando no meu presente. Você vai saber exatamente qual será o seu futuro quando você sabe qual é a semente que você está jogando na terra da tua vida. E que água você está regando também cada semente. Porque a Bíblia diz que, mesmo com lágrimas, continuem jogando as sementes. Nós não podemos parar mesmo com lágrima, mesmo com sofrimento, mesmo com pandemia, com lockdown, mesmo com desemprego, com doença, mesmo com tudo. Continue jogando as sementes. Eu falei ontem aqui que tinha uma membra da nossa igreja mandou mensagem para mim falando de um casal que é da Congregação Cristã do Brasil, que a filha deles de 14 anos de idade, uma menina linda, saudável,
foi fazer uma cirurgia de escoliose, deu uma situação, ela entrou em coma, teve um AVC e comprometeu 95% do cérebro. E ela já estava uma semana em coma, chegou essa mensagem para mim, à noite da segunda-feira, na terça-feira eu fui lá. Não importa se eles são do Ministério Mudança de Vida ou não, eu estou aqui para cumprir o propósito. E eu fiz o meu propósito de 7 dias seguidos para orar sobre essa menina. E ontem ia completar o 6º dia. E as palavras estão vindo, eu falava, eu fazia oração, nós abríamos a Bíblia, Deus mandava palavras de mudança para a família, mudança para o pai e para a mãe. 2 dias seguidos abriu a mesma versículo, a mesma palavra na Bíblia, e a Bíblia não era minha, era deles. Infelizmente, ontem ela faleceu. Quando você pega uma situação dessa, você tem 2 opções. Ou você para e se entrega, ou você continua e vence, entende os propósitos. Eu não sei a dor que essa família está sentindo, porque deve ser muito grande. Mas nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo. E as coisas acontecem com a permissão de Deus. Muitos nessa opressão do Egito deviam ter morrido também. Mas a opção que eles podiam ter parado, se entregado, até mesmo se entregue à situação, ou continuado, multiplicado, frutificado e prosperado. De que forma você vai reagir? O melhor é começar a fazer tudo agora. Mas o melhor ainda seria eu ter tido esse entendimento há 10 anos atrás. Como seria hoje a sua vida se você tivesse esse entendimento há 10 anos, há 5 anos atrás? Como você estaria hoje? Nós temos que fazer essa pergunta, porque quanto mais pergunta, mais uma consciência é trazida. O que 10 anos atrás, como você era? O que você poderia ter sido realizado diferente? Quais eram as suas metas e os seus propósitos? Nós precisamos tomar decisões em nossa vida. Pois quando você adquirir um entendimento certo, você sabe o que você planta hoje, isso vai repercutir 10 anos para frente. O que você está fazendo hoje, daqui 5 anos você vai entender. Daqui 10 anos você vai compreender. Nós temos que começar a plantar a coisa certa, porque cada vez mais, quanto mais o povo era oprimido, mais o povo entendia. E o que eu não fizer irá me cobrar mais tarde, eu só posso trabalhar com hoje. Você só tem hoje para orar, você só tem hoje para buscar, você tem hoje para obedecer, para sacrificar, você só tem hoje para ouvir a palavra de Deus. Quantos estão pegando hoje, correndo atrás da medicina, correndo atrás de advogado, correndo atrás de contatos, de imagem, buscando somente polir essa casca envernizada que você busca passar para as pessoas? Quantas pessoas a gente chega aqui na igreja e fala, pastor, eu não aguento mais manter essa imagem de próspero, essa imagem de uma família perfeita, essa imagem de um pai perfeito. Eu não aguento mais viver essa casca, essa bipolaridade. Eu quero uma libertação. Eu não quero mais ser escravo de imagem, escravo de elogio, escravo de crítica. Ontem ainda eu estava falando com uma pessoa ainda. E a pessoa veio e falou, pastor, eu não quero mais esse trabalho, o que eu estou hoje. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, o trabalho está normal, mas eu não quero mais, sabe? Eu quero descansar um pouco. Eu falei assim, a tua fala é incoerente. O que você está falando é uma incoerência total. E eu vou te explicar por quê. Porque como você vai entrar agora num propósito da mudança, como você vai entrar num propósito, escrever
Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2021? Como você entra num propósito desse, sabendo o que eu estou plantando para isso? Eu estou na minha casa relaxando, descansando. Espera aí. Você acha que foi fácil a construção no muro em 52 dias com Neemias? Qual foi o processo? Ele ia viver a vida inteira sem dormir? Ou só seria esses 52 dias? Tem processos que precisamos passar para Deus nos lapidar o nosso emocional, lapidar o nosso espiritual, lapidar a nossa mente, o nosso coração. Os processos são importantes. A bispa fez um culto integralmente disso no domingo. Deus está interessado no processo e nós estamos interessados no resultado. Mas sem processo não tem resultado. E sem resultado não tem processo. O processo é que nos lapida. É o processo que nos eleva. É o processo que nos faz mais corajosos, mais entendidos. E eu falei para ela, Deus te colocou aí, você não estava pedindo um trabalho? Você não foi lá, eu não fui lá e ungi o seu trabalho? Eu não consagrei todo lugar? A situação não começou a se reverter para você? Você não foi abençoada? Você não está fazendo voto grande agora? Você não entrou, fez muitos votos, muitos sacrifícios, abraçou muitas causas do ministério agora? Como você está dando condição se você sair do lugar agora? Você não pode dar um passo pelo que você sente. Essas decisões estão incorretas. Como você vai dar um passo pelo que eu estou sentindo? Pastor, eu estou sentindo mal, então eu vou largar tudo. Pastor, estou brigando muito com meu marido, então eu vou divorciar. Pastor, meu filho não me respeita, então eu vou colocar no orfanato. É sempre assim. O lado fácil é que te coordena, é o que te conduz. É dessa maneira que você vai seguir a tua vida sempre. Eu só falo uma coisa para você. O aguapé também é uma planta. Mas quando a água bate, ele vai para uma margem para o outro. Aguapé não tem raiz. É aquelas plantas que ficam em cima do rio, que quando o vento bate, vai para outra margem. Quando o outro vento bate, vai para outra margem. Mas quando você pega uma árvore, um ipê, uma árvore sólida, uma aroeira, você vê que nem caminhão tira a raiz dela. Porque foi lá que foi plantado. Foi lá que Deus mandou ela ficar e foi lá que Deus vai permitir ela frutificar. Amém? Todo mundo está conseguindo entender, pessoal? Amém? Você de casa está conseguindo entender? Pega uma caneta, vai anotando, não esquece. É importante a gente meditar. A Bíblia diz em Josué 1:8, medite nesse livro, medite na palavra. Porque é só assim você vai prosperar. Nós vemos que muitas pessoas estão ouvindo muita coisa. Pessoas preocupadas com muitas coisas. Nós podemos pegar um exemplo agora da eleição. Ao invés do povo de Deus atuar de forma correta, atuou de forma incorreta. Nós vemos que em algumas cidades, pessoas sem princípio, sem valor bíblico. Pessoas que uma das candidatas que defende tudo que a Bíblia condena, a candidata do PSOL, não só em outra cidade, mas aqui em São Paulo também. Um candidato que até outro dia estava invadindo casa, invadindo terreno, invadindo tudo, fazendo tudo que a Bíblia condena, e está no segundo turno. Nós temos que nos atuar como um povo correto, um povo que defende a causa. O povo de Deus é um povo poderoso, é um povo forte, é um povo que tem que se unir. É um povo que cada vez mais tem que fechar. Quando fechamos, olha o presidente. Perfeito não, mas tem valores e princípios bíblicos. E nós temos que entender isso. Falando agora
Começaram agora esse burburinho que vai ter um segundo lockdown, que agora as coisas vão parar tudo de novo. E nós sabemos que o silêncio só foi o quê? Por causa das eleições. E agora, finalizou a eleição, está voltando à normalidade, o que eles querem realmente, o objetivo errado que eles querem, e nós temos que cada vez mais não nos deixar ser consumidos por isso. Se nós não nos posicionar na vida e na sociedade, o que poderemos cobrar daqui para frente? Se você não se posiciona, pastor, mas eu vou brincar, bater boca, você defende a tua causa, você defende aquilo que você acredita e aquilo que você sabe. Nós temos que defender o que nós sabemos. Se eu não estou educando meus filhos, eu ainda falei desses dias para um casal. Pastor, mas eu vou obrigar meu filho a ir para a igreja? Eu vou obrigar? O mundo já está fazendo isso. Através de youtubers, através de televisão. O mundo já está pregando o que é contrário. Você está achando que a falta, o evitar o conflito para o seu filho está sendo bom para você? Está sendo bom para ele? E quando as situações vêm, o que você faz? Meu filho começou a fazer isso, meu filho começou a fumar, meu filho começou a beber, meu filho está saindo, meu filho está fazendo tudo errado, meu filho está me batendo, meu filho não está me respeitando, mas oportunidades que você tinha, você não fez, o que você vai poder cobrar? Vai poder cobrar o quê? Coloca no 7, por favor. Vai poder cobrar o quê? Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito. Tanto que encheram o país. O povo abundante, um povo de Deus, um povo que se fortalece. Quando depende de Deus, esconde. E se esconde da palavra, o que você está gerando? Nós vemos algo muito interessante no versículo 8. Por favor, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Como não sabia nada sobre José? Um homem que fez tantas coisas. Um homem que sustentou, fez virar o celeiro, o Egito virou o celeiro do mundo naquela época. Como ele não conhecia? Isso só mostra que Deus permitiu. Deus colocou dessa maneira e para testar o povo. Para testar aquele povo para ver o que saíam dele. E qual foi a resposta do povo? Foi um crescimento muito maior. Essa tem que ser a nossa resposta. Tudo que vem para te pressionar, você tem que crescer mais. Tudo que vem para te afrontar, você tem que ficar mais firme aonde Deus te colocou. Quanto mais os impactos vêm, mais você tem que estar seguro da palavra de Deus. Mais você tem que se alimentar. E vemos o que? Os egípcios começaram a temer muito. Os egípcios começaram a ficar com medo. O mundo em si, porque o Egito simboliza o mundo. Nós, quando nos unimos, o mundo estremece. O mundo teme. Quando o povo se une, nós vemos que as coisas, tudo é mudada. Os problemas não podem nos travar e nem as adversidades. Se eu não estou fazendo o que tenho que fazer, o que eu estou reclamando? É muito interessante isso. Eu não tenho a maturidade emocional e muitas vezes você exige maturidade de outras pessoas. Muitas vezes nós exigimos coisas que pessoas não têm para dar. Ontem ainda me mostrou ainda um áudio uma esposa, né? E eu pensei, a pessoa no passado falou coisas sobre mim, e essa pessoa mandou um áudio elogiando, fazendo, parabenizando a minha pessoa, e eu mandei um áudio, mas eu apaguei, vou mandar, de forma abençoar,
Eu vou entender o que ela tem a isso. E nós temos que entender isso. Não adianta você exigir muitas coisas. Às vezes a pessoa quer exigir que um cachorro fala. Às vezes você quer exigir o impossível. Às vezes você quer exigir que essa pessoa faça algo e ela não consegue porque ela está já no seu limite. Ela precisa o quê? De uma graça maior para realizar isso. Ela chegou até esse ponto, então você tem que ter empatia e se colocar no lugar do outro. Pô, essa pessoa só pode dar isso. Eu não posso exigir mais dela. Ela não tem mais nada para dar. Realmente, muitas vezes, nós lembramos daquela frase de Martin Luther King, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E a falta da união mostra a uma outra frase que ele ainda disse: aprendemos a voar como pássaros, nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Quantos aqui dentro da igreja conhece a palavra, conhece o que está escrito aqui em Eclesiastes 9:17? As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Quantos estão ouvindo tolos em cima de tolos, dividindo a sua paternidade, ao invés de entender que todos nós estamos no mesmo lugar, com o mesmo foco, está dividindo, está pensando de forma contrária, está querendo criar divisão, está começando a envenenar o irmão que chegou agora, ao invés de levantar, está, de alguma forma, arrancando as bases, a solidificação, sendo um instrumento de queda por irmão. É importante todos nós entender que quando Deus está junto, quando Deus está no processo, qualquer situação pode bater de frente, mas isso não é sinônimo ou resposta para a queda do povo. A pressão do faraó não surgiu o efeito desejado. Muito pelo contrário, foi o oposto. Quais as pressões do mundo que estão surgindo o efeito na tua vida? Pastor, está muito difícil o meu trabalho, está muito complicado a minha vida, o meu casamento não está andando. Pastor, eu descobri que uma situação aconteceu agora no passado, eu não sei como lidar. Quais as pressões que estão influenciando as suas decisões? Porque quanto mais o povo aqui era pressionado, mais o povo crescia. Nós temos que ter essa resiliência. Nós não podemos fugir dos desafios, nós temos que lembrar de como Davi agiu. Davi, ele agiu de uma forma totalmente diferente do que todo o exército agiu. Estava lá o gigante há 40 dias amedrontando, falando, praguejando, desafiando o povo de Deus. Ele chegou lá com um objetivo. Ele chegou lá com um propósito, para levar umas coisas que Jessé pediu, o pai dele, para os irmãos. E quando ele viu, o que aquele incircunciso, aquele cara sem aliança está falando? Eu vou enfrentar ele. Eu vou enfrentar porque eu sei o Deus que eu tenho. Essa pressão que está vindo externa não vai influenciar a minha certeza interna. As pressões externas não podem influenciar as suas decisões internas. E quando ele teve a oportunidade, o próprio Saul desmereceu Davi. Quis colocar as armaduras, quis colocar toda a vestimenta de Saul dentro de Davi. Mas aquilo que Deus faz para você, não vai servir em outro. Às vezes você acha que a forma que você trabalha
vai funcionar para outra pessoa. Se Deus te deu uma missão, um propósito, um objetivo, e uma ferramenta para você trabalhar, não adianta que não vai servir para o outro. Não necessariamente vai ser igual. A ferramenta que Saul usava, que era a espada, o escudo, não foi a ferramenta que Deus permitiu Davi lutar com o seu gigante. Porque às vezes você acha que a tua ferramenta, a tua espada, a tua lança, o teu escudo vai funcionar para esse problema, para esse gigante. Mas Deus está falando, vai com o que você tem. Vá com o que você tem. E o que você tem? Davi só tinha pedrinhas. Pegou 5 pedrinhas. E quando ele determinou, ele profetizou o que ele iria fazer na cabeça, na vida de Golias, a Bíblia diz que ele correu para a linha de batalha. A forma que quando a pressão vem, nós temos que ir da mesma maneira, ir de frente, de encontro com as situações. Nada vai me oprimir, nada vai me fazer recuar. Eu sei o tamanho do Deus que eu tenho, e isso não vai influenciar a minha vida. A certeza do meu coração, o que eu sei, o que eu aprendi em Deus, vai ser a decisão que eu vou tomar. Eu não vou tomar decisão pelo que eu sinto, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e a Bíblia também diz, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Pega essa palavra, entenda que esse espírito que precisa estar no povo de Deus, um espírito que frutifica, um espírito que se levanta, que não se amedronta por alguma situação. Gigante todo dia tem. Eu, por exemplo, eu lembro que quando a gente realizava, e a gente iniciou na Praça da Sé, aquele projeto Mudança de Vida, a gente iniciou na Praça da Sé, a gente levou uma tenda, e a gente começou a evangelizar, e a gente começou a levar a palavra, e a gente começou a fazer o nosso trabalho, e toda semana era um. Deus me colocou no meu coração para eu ir 7 semanas lá. 7 semanas e dar uma volta por semana, e no 7º dia, das 7 voltas. E tanta situação aconteceu. Morador de rua batendo na gente. Pastor que pregava na praça, me empurrando, me agredindo. Pastor, isso mesmo. Pastor, mas qual o motivo? Só porque nós estávamos lá. Só porque nós estávamos lá. O medo de nós realizar, talvez a mudança que aquele pastor não entendeu, que nós estávamos lá, não estávamos influenciando o trabalho dele, estávamos evangelizando, mas o medo dele perder algo, ele colocou o quê? A única forma é a agressão. Tentou nos agredir, nos tirar de lá. E nós fomos pressionados durante 7 semanas naquela praça. E o que aconteceu? Aconteceu que o trabalho que a gente realizava, a gente só levava a palavra, a oração, o jornal. E depois daquela pressão, ao invés de nós pararmos de ir naquela praça, que tem muitas pessoas que precisam de ajuda, nós agora, além de levar a palavra, além de levar a oração, agora a gente leva um louvor com um coral, a gente leva mais de 1 tonelada de roupas, a gente leva mais de 2.000 marmitas, a gente leva cortes de cabelo e de barba, nós levamos agora, vamos levar também consulta jurídica, nós estamos fazendo um trabalho 10, 20 vezes maior do que nós iniciamos. Porque quanto mais batia em nós, quanto mais batia em mim, mais eu queria aumentar, mais eu queria frutificar naquele lugar. Porque foi Deus que me colocou lá. E se foi Deus que colocou lá, então lá que é o nosso lugar de crescimento. Tanto que daquele trabalho já veio pessoas se batizar aqui na igreja, pessoas aceitaram Jesus. Pessoas começaram a saíram daquela situação, voltaram para suas cidades. Quantas libertações, quantas curas.
aconteceu naquele lugar? Porque Deus nos colocou lá. Se Deus te colocou lá, nenhum egípcio vai te fazer sair. Você tem que frutificar. Eu lembro ainda que essa menina ainda falou comigo ontem. Eu lembro quando ela começou o trabalho lá, no trabalho dela, onde Deus colocou ela iniciou o trabalho lá, e lá tinha uma mulher que mexia com umbanda, macumba, umbanda, ela era, não sei exatamente o que era. E se incomodou tanto, começou a prejudicar. Chegou um mês, não sei quantos meses demorou, chegou um mês que do nada, era uma pessoa que trabalhava, parece que ela fazia um trabalho bom ali, mas do nada chegou uma decisão de cima, né, e ela foi mandada embora. Às vezes você acha que você precisa fazer algo, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades. E às vezes você acha que você precisa, eu vou procurar, igual a mulher que me procurou aqui, pastor, eu não aguento mais essa gerente, ela só me prejudica, eu vou procurar os chefes, você não vai fazer nada. Eu falei, você vai botar em oração. Uma semana depois, a mulher estava presenteando ela, agradecendo ela, virou amiga, aliada dela. A nossa luta não é contra carne nem sangue, nós temos que botar o nosso joelho no chão e colocar a nossa oração em primeiro lugar. É Deus que vai lutar essa guerra, é Deus que vai vencer essa batalha. Não é você, não é na força da carne, é na força da fé, é na força do Espírito, é na força da oração. Amém? Amém, pessoal? Se coloque de pé, se coloque em pé, por gentileza, e vamos falar com Deus nesse momento, vamos orar. Fecha os seus olhos, coloca a mão no coração e fala com Deus exatamente as suas pressões. Aquilo que você vê que aos olhos humanos é impossível. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, alinhe o que precisa ser alinhado com Deus. Mas não deixa essa oportunidade que Deus está te dando escapar. Fala com Deus, apresente para Deus as suas firmes razões. Aproveite esse momento e tome suas decisões. Tem muita coisa que você estava fazendo contrário à palavra de Deus. Mas a partir de hoje, tome as decisões em Deus. Confia em Deus, espere em Deus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, e determino, meu Deus, nesse momento, que as consciências sejam alteradas, que as mentalidades sejam trocadas, meu Deus. Que o Senhor possa fazer algo grande, meu Deus, na vida do teu povo. Que nada, meu Deus, mais venha ser um empecilho. Meu Pai, uma fonte de travamento, algum tipo de bloqueio mental, bloqueio espiritual, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que essa pessoa esteja livre nesse momento. A libertação, meu Pai, esteja na vida dela. Meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, nenhum mais, meu Pai, seja o escravo, meu Pai, de opiniões. Sejam escravo de críticas e sejam escravos de elogios, meu Deus. Mas que sim, meu Deus, o Senhor venha fazer uma grande obra no dia de hoje. O Senhor venha conduzir o teu povo em cada pensamento, em cada palavra, em cada decisão, meu Deus. Fala com Deus nesse momento. Apresenta para Deus qual é a definição que você precisa para hoje. O que você precisa dessa porta aberta. O que você precisa dessa saída para o dia de hoje. Isso aqui é a oportunidade da tua vida. O portal está aberto. Você tem que ter essa força. Repreenda toda a preguiça, toda a acomodação, toda a inércia na tua vida. Abra tua boca e fala com Deus. Ele quer falar com você. Ele quer dialogar, Ele quer te conhecer, Ele quer entender as suas situações, o que você precisa. Ele quer saber o que verdadeiramente você quer. Oh, meu Deus, dê força para o teu povo. Levanta o teu povo, meu Deus. Verdadeiramente, meu Deus, mostra exatamente qual é o caminho, meu Pai, que devemos seguir. Leva, meu Pai, cada um.
Direciona cada um, meu Deus. Mostra, meu Pai, o que devemos aceitar, o que devemos recusar, meu Deus. E que verdadeiramente, meu Deus, nenhuma pressão externa mais venha ter poder de nos conduzir e de nos manipular. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, agradeça a Deus nesse momento. Agradeça a Deus pela vitória que você ainda não recebeu, mas você pela fé já recebeu. Agradeça a Deus por essa porta de emprego, por essa dívida paga, por essa doença. A partir de hoje não existe mais. Você está curado, você está liberto. Agradeça a Deus por esse casamento restaurado. Agradeça a Deus por essa promoção no seu trabalho, por esses benefícios que Deus te entregou. Agradeça a Deus por tudo que Ele vai fazer na tua vida. Use a tua fé, porque verdadeiramente é necessário uma decisão. E que Deus possa sim conduzir a todos nós no dia de hoje. Eu abençoo a vida de cada um, meu Pai. Eu determino, meu Pai, que cada oração, que cada palavra, que cada declaração, meu Pai, todos os pedidos, contratos, meu Pai, tudo que está sendo apresentado, meu Pai, em todos os nossos templos, meu Pai, que está sendo apresentado, meu Pai, pela transmissão nesse momento, que está sendo feito, meu Pai, em outra cidade, em outro estado, em outro país, eu determino, meu Pai, definições, eu determino portas abertas, eu determino curas, eu determino restaurações, restituições, reconstruções, eu determino, meu Pai, um novo tempo, meu Deus, eu determino, meu Pai, que a partir de hoje, o divisor de águas, meu Deus, esse novo tempo, o Senhor está reescrevendo a nossa história, meu Deus, eu abençoo, eu consagro a vida de cada um, meu Pai, eu peço que o Senhor continue falando, conduzindo, nos direcionando, meu Pai, em cada passo, em cada oração, em cada pensamento, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, amém, amém